Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Edu Ambiental Digital. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Pesticidas, fertilizantes, resíduos químicos, metais pesados. Já é de senso comum o mal que essas substâncias podem causar ao meio ambiente e a quem entra em contato com elas. Mas sabia que você, mesmo que indiretamente, também pode estar ingerindo essas substâncias tão prejudiciais e sofrendo com as consequências disso? E se eu te disser que esse mal está sendo causado através do alimento que está na sua mesa? Pensando nisso, resolvemos tratar de uma temática talvez ainda pouco explorada, mas de grande relevância, pois ela demonstra que tudo neste planeta está conectado. A temática de hoje é a biomagnificação e a bioacumulação. Para aprendermos melhor sobre esse assunto, para lá importante, a Vinson e eu chamamos dois ilustres convidados da Universidade Federal Sergipe. Um deles, especialista na área ambiental, e a outra, na área de saúde humana. Agora, direto dos estúdios, é com você, Alice. É isso, Alice. Então, hoje temos convidados de peso aqui no Edu Ambiental Digital. A Dayara Custódio, que faz pesquisa em neurociência, e o Gilberto Nascimento, que faz pesquisa na área de fisiologia vegetal. Então, primeiramente, eu queria agradecer pela presença, por ter aceitado o convite em nome da Edu Ambiental Digital. E é um prazer recebê-los aqui. Indo para o ponto-chave da nossa discussão, que é sobre biomagnificação e bioacumulação, os termos parecem ser semelhantes, mas existe uma diferença entre os significados desses dois termos? Existe sim uma diferença entre bioacumulação e biomagnificação, portanto elas não podem ser tratadas como sinônimos. Na bioacumulação, é o acúmulo de substâncias ali no corpo do indivíduo. Já a biomagnificação é a passagem, a transferência de uma parte desse acúmulo para o próximo nível da cadeia trófica, que é a organização dos seres vivos, né? Por exemplo, na base nós temos as plantas, em seguida nós temos os animais que se alimentam dessas plantas e em seguida outros animais que vão se alimentando desses animais e vão passando esse acúmulo de certas substâncias sempre para o próximo nível. A exemplo do peixe, que está nas águas, por exemplo, em contato com substâncias tóxicas, que acaba retendo essas substâncias, acumula e a gente consome esse peixe. Então, esse é um exemplo de biomagnificação. Eu pergunto mais diretamente a Dayara, quais características essas substâncias ela possui, né, que permitem, né, esse acúmulo nos organismos? Então, a primeira característica que vai enquadrar ela a ter essas demasiadas concentrações que se tornam tóxicas no organismo é que são lipossolúveis. Ou seja, essa gordura ela se dissolve em hormônios. E aí esses hormônios vão se acumular nos tecidos e, consequentemente, como elas não são biodegradáveis pelo nosso organismo, o nosso organismo não consegue secretar para fora do nosso corpo. E aí ela se acumula. Quando vocês conceituavam, né, e faziam a distinção dos termos, vocês mencionaram sobre substâncias tóxicas. E eu reuni, né, alguns exemplos dessas substâncias, né? Por exemplo, o primeiro grupo, eles são os metais pesados, como o mercúrio, como o chumbo, o cobre, o níquel. E também temos alguns poluentes orgânicos persistentes, chamados os POPs, que eles estão, né, entre os principais contaminantes orgânicos que ocorrem nos ecossistemas marinhos. Exemplo de POP é um clássico de DDT, né, que, curiosamente, né, foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para matar piolho. Exatamente, Adilson. Ele é um inseticida muito resistente, ele é muito persistente. Ele foi aí descoberto em 1939 pelo entomologista Paul Miller, e que inclusive ele ganhou o prêmio de medicina, o prêmio Nobel, porque era usado para tratar malária. Então é muito potente, e esse uso ele foi, como você bem falou, direcionado aí pelos soldados da Segunda Guerra Mundial. Depois desse período, ele foi usado aí na agricultura e então se intensificou a produção desse inseticida, e aí de lá para cá vem sendo muito produzido em grande escala, e o seu uso ele perdura aí mais ou menos 30 anos. Então, além disso do que Gilberto falou, só para você entender o panorama aqui no Brasil, o DDT ele foi utilizado durante muito tempo no combate de doenças. E aí no combate da leishmaniose visceral e no combate da malária. E aí, com o passar do tempo, foi se descobrindo e trazia alguns malefícios para a saúde, apesar de combater a malária. Aí, mesmo com isso, muitos programas de saúde e de combate apoiaram. E aí durou até o ano 1946 a 1970, porque ele era uma substância que combatia de forma bem incisiva o mosquito Anopheles.
Então, inicialmente o DDT ele era visto como algo benéfico e revolucionário, né, para a humanidade. Mas a partir de que momento foi se percebendo que há um lado um tanto sombrio? Então, a partir do lançamento de um livro chamado Primavera Silenciosa, da bióloga Rachel Carson, que aí ela começa, digamos assim, a fazer a primeira denúncia contra o uso indiscriminado dos DDTs. Ela observou que populações de aves de topo de cadeia alimentar estavam desaparecendo, e justamente essas que são as mais afetadas pelo processo de biomagnificação. Então, Dayana, o DDT é uma das substâncias sintéticas mais estudadas, né, no século XX, desde o século XX. E quais os efeitos que podem ser percebidos, né, desse composto no organismo humano? Então, assim como outros pesticidas, que são organoclorados, o DDT ele vai atuar no sistema nervoso central. E aí ele vai resultar em alterações no comportamento, no equilíbrio sensorial. E além de tudo isso, vai ser um potencializador de doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson e Alzheimer. Gilberto, trazendo essa discussão agora um pouco mais para a atualidade, como os bilhões de toneladas de metais pesados que são emitidos, né, anualmente por chaminés e também por esgoto das indústrias, também por desastres ambientais, como o que aconteceu lá em Mariana, essas questões, elas afetam o meio ambiente e agravam ainda mais essa problemática? Sim, com certeza. Não somente esses metais pesados são liberados pelas atividades industriais, mas também pela agricultura, por empresas mineradoras. A gente sabe que tem uma liberação alta desses metais pesados e são tóxicos para os seres vivos. A gente tem uma certa tolerância a esses nocivos, só que o problema está em torno da quantidade alta que é liberada nesse meio ambiente. Então, assim, dentre eles a gente tem metais como mercúrio, cobre, cádmio, selênio, que vão trazer problemas para a saúde dos seres vivos. A exemplo de alguns peixes, né, em alguns estudos que já foram feitos, isso afeta toda a sua fisiologia, problemas no fígado, malformações no desenvolvimento desses animais. Então isso já nos dá indícios dos problemas que podem e trazem à nossa saúde também, não somente a de animais como os peixes. Como o Gilberto falou, de algumas problemáticas, né, relacionadas a essa poluição, que afetam a cadeia trófica em diversos níveis, que esse efeito, né, é acumulativo. Então, Dayana, eu gostaria de saber quais os efeitos, né, que são causados à nossa saúde por esses consumidores secundários e terciários. Então, Adilson, os efeitos eles variam de acordo com as concentrações que nós ingerimos. E aí esse problema se torna ainda maior, porque nós somos consumidores secundários e terciários. E aí, como na biomagnificação há um acúmulo ainda maior do que na bioacumulação desses metais pesados, os efeitos são diversos. E aí a gente tem também substâncias no nosso corpo que são naturais, são bioenergéticas. Só que o problema desses metais que não são naturais no nosso corpo é que eles vão se ligar em enzimas funcionais do nosso corpo e aí eles vão meio que comprometer o funcionamento do nosso corpo. Porque tem enzimas que são essenciais e não podem se modificar de sua forma química. E aí esses metais pesados eles vão atuar justamente nisso. Vai interferir na comunicação entre as membranas e fazendo isso não vai haver a passagem de substâncias que são essenciais e vitais para o nosso organismo. Mas quais seriam os principais sintomas, né, e doenças que o acúmulo desses metais pesados no organismo eles poderiam causar? Eles causam desregulação no sistema endócrino, reprodutivo e também no nosso metabolismo. E aí a gente tem diversas doenças. Por exemplo, essas substâncias, elas causam anemia, anorexia, doença de Parkinson, afeta os rins, porque se ela não é excretada para fora, ela fica acumulada. Além disso, ela causa, por exemplo, o chumbo, que é a segunda substância mais nociva para o ser humano. O que ela vai fazer no nosso corpo? Ela vai trazer esse acúmulo e o chumbo ele não vai ser excretado. E aí, consequentemente, vai ter problemas nos pulmões, vai ter problemas hepáticos, vai ter problemas respiratórios. E também, como eu citei anteriormente, vai haver um agravamento ainda maior no sistema endócrino. Porque, como eu falei anteriormente, lembra, eles são lipossolúveis. Aí ele vai se acumular onde? Gordura no nosso cérebro e vai comprometer aí toda a homeostasia, o funcionamento do nosso corpo. Até o sistema reprodutor ele acaba sofrendo as consequências desse processo, não é mesmo? Sim, isso mesmo. Mas como isso ocorre? Então, a gente às vezes não para pensar, mas descartamos os medicamentos de forma inadequada e esses medicamentos acabam indo em direção a esgotos, corpos d'água
e que vão acabar chegando ao interior desses organismos. E isso vai prejudicar aí a sua fisiologia. Em um estudo que foi feito, percebeu-se a feminização de machos de peixes. Por quê? Porque dentre esses medicamentos são descartados anticoncepcionais. E os hormônios que compõem esses anticoncepcionais, principalmente o estrogênio, causou essa feminização, essa alteração fisiológica, deixando os peixes machos com características femininas. E isso interrompe a sua capacidade reprodutiva e, consequentemente, a perduração ali daquela comunidade, daquela população de animais. Mas isso não acontece somente com os peixes. Há outra gama diversa de animais que também podem ser afetados por essa causa, né? Como seriam esses efeitos na saúde humana, Dayana? Então, esses fármacos adultos, eles afetam da seguinte forma. Por exemplo, substâncias que são liberadas, que são desreguladores endócrinos, eles vão atuar no nosso sistema e aí o que vai fazer com que haja uma diminuição na produção do esperma, vai haver um desencadeamento de câncer, de mama, de próstata, de testículo e até endometriose, que tem a ver aí com esse sistema reprodutor. Então, os efeitos na nossa saúde, também assim como na saúde dos outros animais, são extremamente intensos. Baseado no fato de estarmos no Brasil e de termos um sistema único de saúde fantástico, mas que deixa a desejar, né, em alguns pontos, como esse tema discutido hoje sobre bioacumulação e biomagnificação se torna de extrema importância? Então, é porque se o governo, que é quem banca o sistema de saúde, ele parasse para pensar em medidas preventivas, né, de evitar a bioacumulação e, consequentemente, a biomagnificação, reduziria os gastos. E aí não iria gastar tanto com coisas para conter a doença, ou conter os metais pesados no nosso organismo. Por exemplo, Adilson, a tabela de preço, né, ou a despesa mensal que foi estipulada para o ano de 2023 foi de 22,7 bilhões, salvo me engano. Então, a gente vê que o governo gasta muito com a saúde do Brasil, e isso é bom. Só que, se procurasse ver alternativas para evitar que esses problemas comprometessem a saúde das pessoas, seria muito melhor, porque as pessoas iriam ter mais qualidade de vida e iriam sobrecarregar menos o sistema de saúde. Então, existem formas de diminuir ou acabar com esses problemas que a bioacumulação e a biomagnificação trazem, Gilberto? Não temos como acabar com eles, né? Mas temos como diminuir. Uma das formas de fazer isso é com a biorremediação, que consiste no uso de organismos, sejam plantas, algas, microalgas, bactérias e alguns outros indivíduos, organismos, para que eles sejam usados para descontaminar solo, descontaminar água, por exemplo. Então, é uma alternativa viável, que já está sendo feita e que demonstrou resultados. E essa alternativa, né, de usar esses organismos é viável porque bactérias, por exemplo, e todos esses organismos, eles têm um mecanismo de se alimentar de substâncias orgânicas e inorgânicas. E elas acabam transformando substâncias que são prejudiciais em apenas matéria orgânica e água, por exemplo. E você, Dayana, como amenizar esses efeitos na saúde humana? Então, a gente pode amenizar o efeito da bioacumulação, por exemplo, evitando consumir alimentos que tenham as substâncias. Por exemplo, o chumbo, passar batom, comer alimentos enlatados, procurar alimentos que não sejam enlatados. Mas aí, no caso dos alimentos que não é enlatado, deve higienizar bem, porque tem a questão também dos herbicidas. Outra coisa que poderia fazer, evitar fumar, que aí são formas de você evitar que esses metais eles se acumulem no seu organismo. E a maneira de você evitar os efeitos da biomagnificação deixa eu pensar em um exemplo. Um exemplo do peixe, por exemplo, que ele acumula mercúrio. E aí ele está numa teia diferente da nossa. Ou seja, as concentrações que a gente ingere aquele peixe vai ser bem maior na gente. Então a gente poderia optar por peixes menores, que a gente aí vai estar se contaminando menos. E a forma da gente fazer com que o nosso organismo produza substâncias antioxidantes que vão metabolizar alguns desses metais por praticar atividade física, ter um estilo de vida saudável. Então, todas essas formas vão contribuir com que a gente evite a bioacumulação e também a biomagnificação. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer novamente vocês por terem aceitado o convite. E é isso, até o próximo programa.